Isaías, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Assim diz a palavra de Deus. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvistes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, essa palavra de Deus é o nosso Senhor, o único Deus que perdoa o nosso pecado, que transforma a nossa vida. Quero desejar a você um bom dia, que a graça de Jesus esteja com você de uma forma muito especial. Hoje é domingo, dia da escola bíblica, dia do Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos reunidos virtualmente para aprender mais da palavra de Deus. Teremos um momento muito especial com o reverendo Paulo Júnior, ele que nos ensinará sobre a importância da confissão de pecados. Ele vai ser usado por Deus para a nossa edificação, para abençoar a nossa vida. É uma palavra também de encorajamento, é uma palavra de exortação, é uma palavra de Deus para a nossa existência. Por isso, dá pausa aí, chame todos que estão na sua casa para ficarem ali ao redor da mesa, próximos à televisão, o notebook, o tablet, para que todos possam ouvir a palavra de Deus e experimentar o que ela tem para cada coração nesta oportunidade. Deus possa te abençoar. Nós teremos agora um louvor que fala da graça maravilhosa de Deus e logo após a palestra do reverendo Paulo Júnior. Eu quero receber aquele joinha seu para dizer: pastor, eu assisti, pastor, foi bênção, pastor, compartilhei a mensagem, porque eu tenho certeza que essa é uma palavra para todos nós, para todos os nossos corações, que nos esquadrinha a vontade de Jesus. Vamos lá? Deus abençoe. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a de Jesus, alta, firmamento, alta e é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, ciente a mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por ela perdoado, vou à mansão real. Ela abranda o meu fardo, gozo de Deus o agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a de Jesus, alta, firmamento, alta e é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, ciente a mim. É maior que a minha vida inútil,
é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma, o pecador fala. Sou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a de Jesus, alta firmamente, sem alta e é sem fim. Maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, ciente a mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Provérbios capítulo 28, no verso 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Deus Santo, a Ti a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Nos curvamos diante do Senhor, diante da Tua grandeza, reconhecemos a Sua soberania, Sua majestade, Sua grandeza e o Seu poder. Pedimos que Tu fales hoje com graça, com poder, transformando-nos, salvando-nos, tocando nos corações, de modo que o Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Tá muito ruim o som aí? Como é que tá? Tá bom? Então mexe no meu retorno aqui, que tá faltando um brilho aqui, Eles vão tentar lá, eles conseguem. Irmãos, preste atenção, esse talvez seja um dos maiores motivos das nossas crises. Um dos maiores motivos. O texto está dizendo aqui: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E talvez nessa declaração de Salomão encontra-se a causa da maioria das crises e dos problemas daqueles que estão aqui. Preste atenção. Nesta declaração de Salomão pode estar a resposta para o seu infortúnio, para a sua crise, para a sua decadência, a sua estagnação. Pecados não confessados. Veja só a Bíblia, o Senhor é muito misericordioso. O problema não é pecar. Não há problemas quanto a pecar. O problema não é cair, não é falhar, e sim a nossa postura diante do pecado. É essa que faz a diferença. Davi não pecou? Eu não pequei? Todos não pecam? Como que alguns sobressaem e outros não? A diferença está na postura que cada um tem diante do pecado. E o sábio Salomão atribui o fracasso dos homens
nas mais diversas áreas, em razão de ocultarem os seus pecados, de esconderem os seus pecados. E talvez essa palavra esteja sendo dirigida profeticamente a você, que está naufragando em um caos, em ruína, perdição e crises, nas mais diversas áreas. Pode ser essa a resposta: pecados ocultos, pecados escondidos, pecados alimentados, nutridos, que não são confessados. O texto diz aqui, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões. O hebraico aqui de encobre é ocultar, esconder, aquele que esconde os seus pecados, que o oculta, aquele que encobre os seus pecados, jamais prosperará. Quer dizer, ser bem-sucedido, alcançar o alvo, avançar, esse jamais será bem-sucedido nos seus empreendimentos, jamais alcançará os seus alvos. O que encobre, o que oculta, o que esconde, o que suprime seus pecados, jamais consegue avançar, prosperar, ser bem-sucedido. Você não vê o estado de algumas pessoas que não são bem-sucedidas em nada que fazem, não têm sucesso em nada que fazem, não conseguem avançar? Talvez a causa disso seja pecados ocultos, cobertos, escondidos. Mas o que confessa e deixa, a Bíblia diz, alcançará misericórdia, será objeto da compaixão de Deus. Aquele que revela o pecado, que expõe seus pecados, que os abre, que os confessa, que os expõe, esse será objeto da misericórdia divina, receberá o favor divino. Receberá o favor divino. É isso que o sábio Salomão está dizendo. A causa de muitas das crises de muitos homens reside no fato deles ocultarem pecados. E nesse sentido, eu creio que o Salmo 32 e a pessoa de Davi é o maior exemplo do mal que pecados ocultos podem nos causar. Nesse sentido, Salmo 32 e a pessoa de Davi é o maior exemplo do desastre que é ocultar pecados. Vamos abrir no Salmo 32, é só voltar um pouquinho. Salmo 32. Olha o que diz esse Salmo 32 no verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi nos dá o maior exemplo das consequências trágicas, devastadoras, daqueles que ocultam seus pecados. Irmão, o pecado não pode ser lidado de qualquer jeito, irmão. Algumas pessoas brincam com o pecado, não sabem o sentido do pecado, o caráter virulento do pecado.
pessoas que brincam com o pecado. Irmão, o pecado é algo danoso, destruidor, devastador, e se você não sabe lidar com seus pecados, se você não se postura adequada e corretamente com seus pecados, isso será para você motivo de muita tragédia, de muita dor, de um desastre, e talvez você vai carregar consigo consequências, sequelas irreversíveis. Esse foi o caso de Davi. Ele brincou com o pecado, e Natã disse que por causa disso a espada jamais, nunca mais iria se apartar da casa dele. Vamos ver um pouco o pano de fundo desse salmo. A ocasião que ele foi escrito após Davi ter adulterado com Batseba e ter assassinado seu marido Urias. Ele então é descoberto pelo profeta Natã. Deus revela ao profeta o pecado de Davi e ele é repreendido. Quando ele é repreendido, ele se arrepende. E junto do Salmo 51, Davi então escreve este salmo, um salmo de arrependimento, um salmo penitencial. E o salmo começa assim, verso 1, vamos lá. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, ou seja, cujo pecado não é considerado. Então, bem-aventurado cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado não é considerado. Então, Davi inicia esse salmo mostrando que ele está bem, que ele está feliz. Ele inicia o salmo mostrando os benefícios do perdão, o quão grande, poderoso, eficaz é o perdão na vida de um homem. E para dizer isso, ele vai começar dizendo, bem-aventurado. O que quer dizer isso? Feliz, satisfeito, realizado, pleno. Davi está muito feliz, está ditoso, está satisfeito. Então, primeiro aqui nós aprendemos algo, que a satisfação de Davi não vinha daquilo que ele possuía. A satisfação de Davi não vinha da sua beleza corporal. A felicidade, a completude, o gozo, não vinha das riquezas de Davi e das mais de 20 mulheres que ele teve. Ele está dizendo que bem-aventurado é o quê? Feliz, pleno é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Que é isso? A verdadeira felicidade consiste em ter paz com Deus. E quando ele diz aqui, eu estou feliz, não por carros e posses e títulos, mas porque a minha iniquidade foi perdoada, o pecado foi coberto, ou seja, a minha inimizade contra Deus foi desfeita. Eu estou em paz com Deus. Meu irmão, então feliz é aquele que foi reconciliado, aquele que sabe que é amado, sabe que Deus não se vingará no dia do juízo. Resumindo, a verdadeira felicidade consiste em ter paz com Deus. Porque o homem pode ter tudo, se ele não tem paz com Deus, ele está infeliz. Os negócios podem estar indo bem, pode estar prosperando, pode estar mudando a aparência, pode estar se conquistando muita coisa, mas se ele não tem paz com Deus, a vida dele é um inferno. Não adianta, ele deita na cama e levanta, com a consciência dele acusando de dia e de noite. A verdadeira felicidade está em ter paz com Deus. Se você é crente verdadeiro, nada nesse mundo vai te completar, nada nesse mundo te fará feliz, nada em esfera humana pode deixar você pleno, só a presença do nosso amado, só a paz, a aliança com Deus firmada e garantida. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que tem os pecados perdoados. Agora, quais tipos de pecados que deixam a gente feliz, que deixou Davi feliz? Quais são os pecados que foram perdoados? Verso 2: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há dolo. Então tá, aqui nós temos no verso 1 e no verso 2, 3 palavras hebraicas para pecado. Verso 1 nós temos a palavra iniquidade, no verso 1 temos a palavra pecado,
E no verso 2 nós temos novamente iniquidade. Só que no hebraico, as três são diferentes. O que elas mostram? Cada um tem uma característica de pecado. Cada um remete para uma violação da lei diferente. Quando fala iniquidade, pecado e iniquidade, falam dos desdobramentos do pecado, as diversas formas de rebelião contra Deus, as várias maneiras de se pecar, todos os desdobramentos do pecado. Então, bem-aventurado cujo homem tem o pecado coberto, a iniquidade perdoada, e não tem, e que Deus não atribui pecado. O que Davi está querendo dizer aqui? Quais são os tipos de pecado que, se formos perdoados, nos deixam felizes e realizados? Toda sorte de pecados. Esses três termos são para dizer que é toda espécie de pecados que existem, todos os pecados cometidos. Deus perdoa todos esses pecados, e são estes pecados perdoados que traz ao homem plenitude, felicidade, alegria. Então a ideia seria: bem-aventurado é aquele a quem Deus perdoa todo tipo de pecados. É isso que Davi está querendo dizer. Então aqui, irmãos, Davi está mostrando a importância do perdão, o quão essencial ele é, o quanto esse perdão afetava a vida de Davi, o quanto isso era relevante para a vida dele. Os primeiros versos tratam do perdão, e os efeitos do perdão deixava Davi pleno, realizado, a despeito da coroa, dos títulos e do colosso que era Davi em âmbito natural. Ele dizia: sem a paz com Deus, sem o perdão, eu não tenho felicidade. A verdadeira felicidade reside em ter paz com Deus. Então, aqui nesses primeiros versos, ele mostra a importância de receber o perdão. Entretanto, o que levou Davi a chegar a essas conclusões? O que fez Davi ver a importância que o perdão tem? A importância que está limpo com Deus, ter consciência limpa diante de Deus. O que levou ele a estar em paz com Deus e ver a importância que isso tem? Os versos 3 aos versos 5 vão mostrar o que Davi passou para que ele chegasse até isso. Verso 3, vamos ler. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, até aí. Verso 3, o que ele vai acontecer? Agora ele vai dizer a causa de saber da importância do perdão. O verso 3, ele vai se reportar para o pecado dele contra Batseba e contra Urias. A trama que Davi se envolveu. Ele está num dia que os reis saem para a guerra, ele não sai, acorda tarde, vai passear no terraço, vê uma mulher embaixo tomando banho nua, e ele a cobiça, a possui, a toma para si. Ele pergunta quem ela é, e é respondido, e diz que ela tem marido. Davi sabe que ela é casada, e toma uma mulher casada, e adultera. A mulher se engravida, Davi quer devolvê-la para o marido, para coabitar com o marido, caso a criança nasça, pensa que é do próprio marido, mas o marido não aceita coabitar com ela, quer voltar para a guerra. Davi, sabendo que não pode evitar a tragédia do bebê nascer, manda dar uma ordem que ponha o marido no pelotão de elite, no fronte de batalha para ser morto, e o marido é morto. Davi comete um assassinato, um adultério, e toma uma mulher ilegítima para si. E ele o que faz? Primeiro ele comete o pecado. Aí o que acontece? Depois que comete, ele oculta o pecado. Se você notar,
quando Natã entra para repreender Davi, a criança já tinha nascido. Quando ele comete o pecado e a menina fica grávida, da gravidez para o nascimento, supostamente temos 9 meses. Durante 9 meses, Davi se calou, ocultou esse assassinato, ocultou esse adultério, ocultou essa lambança. Ele encobriu, ninguém ficou sabendo. 9 meses tranquilo, 9 meses sem comentar nada com ninguém, até que foi descoberto por Natã. Passa-se 9 meses, Deus revela a Natã. Natã entra até na sua sala e diz: assim diz o Senhor, tu és este homem. Tu é este homem. E o que acontece? Os olhos de Davi se abrem. E ele descobre: pequei contra Deus. E agora ele vai descrever o que aconteceu. Ok? Agora que foi revelado, ele vai escrever o Salmo. E ele vai falar o que aconteceu durante aqueles 9 meses que ele escondeu o pecado. Do adultério, a morte do marido, a gravidez, até o parto do menino. 9 meses, ocultando. Ele vai mostrar o que aconteceu com ele, durante todo o período que ele se calou, que ele ocultou o pecado. E ele começa no verso 3, enquanto calei os meus pecados. Ou seja, em todo o tempo ele encobriu, ele escondeu, ele não se abriu com ninguém, ele não confessou essa atrocidade, ele não expôs o caso dele, o adultério dele, que era um flagrante pecado contra a lei de Moisés, o assassinato, que é outro pecado gravíssimo. Ele, enquanto me calei, ocultou. Ninguém pode saber o que eu fiz. Eu tenho que manter uma imagem de uma pessoa reta, correta. Eu não vou contar, eu não vou expor isso para ninguém. Então, primeiro, ele oculta o pecado. Agora vamos para as consequências dele ter ocultado esses 9 meses. O verso 3 ainda: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Vamos para a primeira consequência dos pecados ocultos, escondidos. O envelhecer dos ossos. O que é isso? Uma linguagem para dizer aflição, agonia, perturbação. Não existe um homem na face da terra em sã consciência, uma mulher na face da terra, que se diga cristão, que oculte pecados e tenha paz. Envelhecer os meus ossos, da ideia de gemido, da ideia de aflição, perturbação, agonia. O sujeito não vai dormir em paz. O sujeito não vai gozar de uma vida tranquila, porque ele está encobrindo pecados, e os ossos envelhecem. Perturbação. Segunda consequência, o verso ainda 3, envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos. O que é isso? Perda da paz. O pecado oculto tira a paz. Não tem nada mais agradável para um homem do que a paz de espírito, e não tem nada mais desagradável quando ele perde. Agora veja a intensidade dessa perturbação. Pelos meus constantes gemidos todo o dia. O homem foi dotado com razão, com consciência, e a consciência não lhe dá paz. A consciência o lembra, o relembra, o lembra de novo todos os dias. Você errou, você matou, você adulterou, eu sei o que você fez, você está escondendo algo grave. Essa era a condição de Davi. Agora, terceira consequência, verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim.
É o que eu já havia falado, o que é isso? A consciência de Davi estava perturbada. O Espírito de Deus o inquietava constantemente. Meu irmão, Lutero, quando foi comparecer na dieta de Worms, para revogar os seus escritos e as suas 95 teses, contra a Igreja Católica Romana, contra a venda de indulgências, todo o clero romano se uniu para dizer, revoga as suas ideias, e aí volta para o seu ofício, e nós te perdoaremos. Lutero diz, não é bom um homem ir contra a sua consciência, e até que eu seja provado pelas Escrituras, e pela minha consciência, não revogo. Dali saiu a Reforma Protestante. Irmãos, e o que acontece? Aquele que tem os pecados ocultos, a sua consciência o inquieta constantemente. Ele tem a consciência, você está devendo, você sabe que isso que você está fazendo não é bom aos olhos de Deus, você sabe, tem gente que precisa saber do que você anda fazendo, o que você fez no passado, isso está lá, a consciência, a sua mão pesava, o Espírito de Deus o inquietava. Quarta consequência, verso 4, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Agora ele passa para o campo espiritual. O meu vigor em sequidão de estio, a ideia aqui, a minha força se secou como uma planta no período da seca. Você já viu uma árvore frondosa, florida, e no período da seca do inverno, ela seca, murcha, descasca. Davi ficou como aquela árvore. A ideia é o quê? Definhar espiritualmente. A pessoa que oculta pecados está definhando espiritualmente, minguando, se esvaindo, perdendo a sua força. Irmãos, esse pode ser o seu caso aqui essa noite. Quem encobre a coberta, esconde, nunca prosperará. E talvez como Davi, há 9 meses, há 5, há 2 anos, há 10, você está ocultando pecados. Você não os confessa diante de Deus, não confessa para o seu cônjuge, não confessa para os pastores, oculta. Enquanto isso, você definha. Não desfruta de paz com Deus, a consciência o acusa dioturnamente, aflição, o tempo todo, perturbação, falta de paz. E aqui pode estar a resposta para muitos dos seus problemas. Você diz, agora eu sei, pastor, porque eu não sou um homem feliz. O senhor respondeu. Agora eu sei, porque eu sou uma mulher perturbada. Porque eu sou uma pessoa estranha, esquisita. Agora eu sei. Agora eu sei porque eu não entendo que o irmão vai no culto, canta, bate palma, levanta a mão, está feliz. E eu sempre para baixo. Porque os outros contam testemunho, prospera, avança. E eu sempre no buraco. São meus pecados. Ocultos, escondidos, alimentados. Agora, meu irmão, qual a única solução para o teu caso? Como lidar com essa sequidão de estio? Com a mão de Deus pesando, com os ossos se envelhecendo, com os constantes gemidos. A única solução para o caso de Davi, a única solução para você é a confissão e o abandono do pecado. A confissão, a verbalização, expor, apresentar, vomitar esse pecado e logo após abandoná-lo. Se não, vejamos verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse o Senhor,
disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Até aqui. Agora Davi vai relatar os efeitos da repreensão de Natã. Isso aqui só foi causado, escute, o arrependimento, a confissão de Davi, só foi causado após o pecado dele ser descoberto. E como o pecado dele foi descoberto? Através de Deus ter enviado Natã. E se Deus não tivesse enviado Natã? E se Natã não tivesse apontado o dedo na cara de Davi? E se o pecado de Davi não fosse descoberto? Irmão, escute isso aqui. Quando Deus ama alguém, quando Deus quer restaurar alguém, Ele vai enviar uma pessoa para apontar o dedo na sua cara e dizer: pare com isso, você está errado. Deus vai enviar pessoas, colocar pessoas em nosso caminho para dizer: você está cego, você está morrendo, arrependa-se. Se não fosse Natã, quando Deus ama alguém, Ele vai dizer para você, vai enviar alguém para dizer: você está cego, você vai morrer, esse pecado vai te matar. E talvez hoje, pela permissão do Espírito, através dessa pregação, Deus me colocou aqui como Natã para dizer a você: abra os seus olhos e revele os seus pecados, pois eles são a causa da sua ruína, a causa do seu infortúnio. E o que acontece? Então, após ser repreendido, Davi confessa, Davi se abre, e Davi expõe todo o caso. O verso 5: confessei-te o meu pecado, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais, olha só, não mais ocultei. Ela estava oculta, eu tinha ocultado, agora eu deixei de ocultar. Então ele abre, se expõe, ele confessa o caso. Agora que os meus olhos foram abertos para Natã, a parte B, disse: confessarei minhas transgressões. Ele confessou, ele se abriu. Meu irmão, o remédio para você é esse: confesse, meu irmão, levante o lençol, levante o tapete, abra, expõe a ferida, mostra tudo, fala tudo, expõe tudo. É a única chance de restauração para você. Agora, por que confessar? Qual valor tem a confissão? Qual a importância tem confessar? Por quê? Escute isso aqui. Porque a confissão de pecados é a maior marca do arrependimento. E somente com o arrependimento vem o perdão. E somente com o perdão vem a restauração. Então, o que eu aprendo aqui? Aquele que oculta pecado é porque não se arrependeu do pecado. Porque aquele que expõe o pecado é uma marca do arrependimento, é porque se arrependeu do pecado. Davi ocultou 9 meses, sabe por quê? Porque não se arrependeu, não sentiu nada, matei, tomei a mulher, é minha. Entendeu? Por que confessar? Porque a confissão é a maior marca do arrependimento. Qual é a prova que você arrependeu desses pecados que você cometeu? É que você vai confessá-los agora, vai expor eles, não vai se importar com a vergonha, com as consequências. Você quer viver livre, livre da culpa, e você vai confessar como sinal de arrependimento, de maneira que o contrário também é verdade. Quem oculta é um sinal que não se arrependeu. Amém? Agora, para terminar, para quem confessar? Para quem que eu tenho que confessar? Para quem que eu tenho que abrir minha vida? Para quem? 3 classes de pessoas. Primeiro, para quem você confessa? Primeiro, é óbvio, para Deus. Verso 5 diz: confessarei ao Senhor
as minhas transgressões. A primeira passo é ir diante de Deus, no Salmo 51, pequei contra o Senhor e contra o céu, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Meu irmão, o primeiro passo, vá na sua sala secreta de oração, dobre seus joelhos e diz: Pai, eu pequei. Confesse, dê nomes, dê detalhes, cores, cheiros, tons, formas, fiz com requintes de crueldade, fiz consciente, deliberadamente, fiz querendo fazer, gostei de fazer, me satisfiz quando fiz. Confesse, confesse, não seja hipócrita, não minta para Deus, não amenize, exponha, está aqui, Senhor, fiz dia tal, com fulano tal, com tons e cores tais, com detalhes tais, fiz. Exponha diante de Deus. Aliás, vem cá, você trabalha, estuda, até o correria danada, faz projetos, volta, vai, vem no culto, evangeliza, cuida de ministério. Peraí. Qual a última vez que você parou e destinou um dia só para tratar dos seus pecados? Não, hoje não é a empresa, a firma, o fulano, a mãe, o bebê, a alma. Não. Eu vou tratar com os meus pecados. Tem pecados pendurados, água parada, suja, que precisa ser lavada. Tem um entulho que está acumulando, eu preciso parar com isso aqui. É o dia de fechar para balanço, é o dia de rever, fazer uma asepsia da alma, é o dia de fazer uma varredura na mente, nos olhos, no corpo, no coração, e dizer: Pai das luzes, tudo aquele acúmulo, pecado que não confessou, coisas que andou fazendo no emprego, com dinheiro, com os olhos, com o coração, com a esposa, com os filhos, com Deus, precisa parar, e vai tratar disso, vai ficar dias, horas diante de Deus. Senhor, cita os nomes, confessa, fecha para balanço. Segundo, para quem confessar? Primeiro para Deus. Segundo, aos homens em geral. Aos homens Tiago 5,16, confessai pois os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. O que quer dizer uns aos outros? Por que você tem que confessar para os homens? Existem alguns pecados, cujos quais prejudicaram pessoas. Existem pessoas que foram prejudicadas por esses pecados. Pecados que envolvem a esposa, o marido, o filho, amigos. Você deve confessar a eles, porque eles foram afetados. Se a sua mulher foi traída, você tem que confessar ela, porque envolve ela. Se você fez algo, usou um dinheiro indevidamente que envolvia a família, e ela não sabe, vai lá e diz: peguei um dinheiro que não era meu. Confesse. Confesse para aquele que você lesou, para aquele que se ofendeu, para aquele que você maltratou, para aquele que está sofrendo por algo que você fez e não sabe que foi você que fez. Você tem que dizer: sabe por que você está passando isso? Por causa de mim, eu causei isso aí, eu quero confessar. Confessa. Depois de confessar, pede perdão. Me perdoa por ter feito isso com a sua vida. Pede perdão. Primeiro a Deus, segundo com as pessoas que foram afetadas pelo seu pecado. É o mínimo que um crente pode fazer, o mínimo esperado. Ele ir atrás daquele que foi ofendido, confessar o pecado e pedir perdão. Você está vendo como é que nós estamos atrasados, como é que o negócio está feio? Você está vendo quanta coisa a gente está pendurado? Só atrás dos nossos interesses egoístas e idiotas, e deixando tudo isso para trás. Gente ofendida, magoada, traída, violentada, humilhada, lesada, roubada e nada. Tudo oculto. Confessa, meu irmão. Confessa e se reconcilia. Terceiro, com os irmãos em Cristo. Quando fala uns aos outros, fala dos irmãos em Cristo. O quê? Presta atenção, olhe para mim. Existem pecados que estão acima da nossa capacidade.
são mais fortes do que nós, os quais não temos domínio, é muito difícil lidar com eles sozinhos. O que a gente tem que fazer? Dividir esse fardo, essa culpa, com os irmãos em Cristo, confessá-lo. Pastor, eu preciso te falar, eu estou envolvido num negócio há muito tempo, e eu não aguento mais, chega, basta. Eu vou dizer o que é, eu vou confessar, me ajuda, porque eu não tenho condição de lidar com isso sozinho. Revela. Pastor, o senhor precisa saber o que eu ando fazendo. Eu estou ocultando isso aqui há muito tempo. O senhor precisa saber o que o meu coração nutre, aonde esses olhos vagam, o que essa mente pensa, o que essas mãos já fizeram. Eu não aguento mais. Eu estou com sequidão de estilo, meus ossos estão envelhecendo. Eu tenho que confessar. Confessa. Existem pecados que estão acima da nossa capacidade. Pecados que saíram do seu domínio. Pecados que ultrajam você, fustigam você. E que talvez se você não tomar uma atitude, isso vai ter consequências depois irreversíveis. Você vai dizer, Deus, até aonde isso aqui vai parar? Se você não colocar um fim nisso, aonde isso vai chegar? Busque alguém imediatamente. Eu preciso dizer a você o que eu tenho feito com a minha esposa. Eu preciso dizer a você o que eu fiz com o meu marido. Eu preciso dizer o que eu tenho feito às escondidas e às ocultas. Eu preciso dizer o ódio que o meu coração nutre por determinadas pessoas há tempos. Eu preciso dizer os negócios sujos que eu venho fazendo. Você precisa. Agora, que tipo de irmãos? É o irmãozinho aí do lado? É o de trás? É qualquer um? Para quem você deve confessar? Irmãos idôneos, anciãos, pessoas que têm tempo de fé, homens e mulheres experientes, piedosos, santos. Segundo, os oficiais da igreja, aqueles que são aprovados pela igreja como homens e mulheres capazes. Terceiro, pastores, gente piedosa, idônea, bíblica, que tem condição moral, espiritual, bíblica, para cuidar do seu assunto. Busque eles, antes que seja tarde demais, antes que esse pecado te ache e te mate. Confessa ele. A única maneira de matar o pecado é você achar ele e matar ele, porque senão ele acha você e ele mata você. Ache ele primeiro e o mate, porque senão ele te acha e te mata. Quinto, quais pecados eu devo confessar? Todos eles? Falei alto com a minha mãe, tem que ir lá confessar. Não, aqui não é, aqui nós não estamos numa igreja católica e não é confissão auricular. Não são todos os tipos de pecados. Só aqueles que saíram do seu domínio. Precisa dizer que você cometeu uma mentirinha. Não é isso. Pecados graves, atrozes, é esses que você deve confessar. Agora vamos ver o resultado, então nós encerramos. Davi confessou. Davi saiu daquela agonia, expôs e falou tudo. Verso 5. Confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Agora o resultado. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Até aí. Qual foi o resultado, meu irmão? Deus concedeu o perdão a Davi. Aquela mão que pesava sobre a cabeça de Davi foi tirada. Os ossos foram restaurados. A planta seca se tornou vigorosa. Davi foi restaurado. Teve reconciliação com Deus. A paz com Deus. A restauração completa. É só você confessar. Você diz, pastor, será que Deus vai perdoar um homem sujo igual eu? Será que Ele vai perdoar uma mulher que já fez tanta coisa ruim como eu?
Será que aquele caso, aquela cena, naquele dia, meu Deus do céu, Ele é capaz de perdoar? Será que eu mesmo tendo caído 200 vezes e ter prometido que não ia cair mais e cair de novo, será que Ele vai perdoar mais uma vez? Será que há chance para uma imundícia dessa? Vamos ver o que a Bíblia fala, se esse é o seu caso. Não precisa abrir não, só ouve. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Ele é fiel. Não importa quais pecados sejam, quão graves sejam, a quantidade desses pecados, você vai confessá-los? Vai se arrepender deles? Vou. Então pode ficar certo do perdão. Ele vai perdoar você. Eu te disse, o problema não é o pecado. Pecar é o que nós mais sabemos fazer. Somos mestres no pecado. Deus não tem problema com isso. E sim com a nossa postura quanto a Ele. Lembra do fariseu? Ah, Senhor, glórias te dou, porque não sou como este publicano. Dou o dízimo de tudo que eu ganho. Agora o publicano era gente ruim, gente. Publicano era gente, era bicho, era demônio, era ser sujo, indigno. Agora olha como é que o demônio indigno, sujo, a postura dele, batia no peito, nem conseguia olhar com o rosto para o céu. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Jesus disse, qual deles subiu justificado? O fariseu que era puro, justo, ou o imundo? O imundo. Sabe por quê? Confessou o seu pecado, bateu no peito, eu mereço o castigo, mas tem misericórdia de mim. Sabe o que Deus fez? Pois não, receba a misericórdia. Amém? Vamos praticar isso imediatamente. Feche os olhos, curva a cabeça. Nós temos um pouquinho de tempo ainda. Desfruta desse momento agora. Agora é a hora da prestação de contas. Agora é a hora de fazer a varredura do coração, da mente. Agora é a hora da leitura. Examine-se a si mesmo. Examina a tua vida aí agora. E já começa confessando a Deus. Quer se ajoelhar, se ajoelha. Quer chorar, chore. Fale com Deus. Tem um momento solene agora para tratar dos seus pecados. Não fique com vergonha agora, meu irmão. Tenha vergonha de escondê-los, não de confessá-los. Se solte, exponha, fale para Deus, chega, basta. Hoje eu vou tratar disso, hoje eu vou lidar com isso, chega. Exponha, meu irmão, abra as gavetas todas, levante os lençóis, os tapetes, destranque, irmão, os corredores mais íntimos, ponha o entulho todo para fora.
Você pensa que Deus não pode fazer um milagre agora? Você acha que essa oração que você está fazendo é só para protocolo? Pois ela pode conceder a você uma visitação poderosa, pode conceder o perdão agora. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os farei alvos como a neve. Senhor, se essa é a causa da minha ruína, da minha perdição, é a causa do meu infortúnio, então eis que te confesso meus pecados hoje. Remova a culpa, remova a dor nos ossos, remova a consciência pesada, tira de mim a aflição, o gemido, e restaura minha aliança contigo. Eu quero ter paz contigo. Amém. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Chamo você, se ainda não fez, a conversar com Deus nesse dia, num momento único, seu com Deus, num lugar reservado, a confessar o seu pecado a Deus, a trabalhar com as pessoas que você tem ofendido. E há uma garantia da Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pede a Deus ajuda para que você possa colocar o seu coração aberto nas mãos dele. Use esse dia, seja abençoado por Deus, com o perdão que só Ele pode dar. Mas à noite teremos a última pregação sobre o tema do mês do lar: Jesus entra na minha casa. Pregação especial, um culto de adoração a Deus, e eu chamo você a participar. 7 horas, todos juntos, adorando o Senhor, cada um em nossas casas, todos juntos no mesmo espírito, todos juntos com a mesma disposição. Que Deus abençoe, viu? Forte abraço. E não deixe o dia de hoje passar sem conversar com Deus de forma íntima. Se tranque no quarto, se tranque no banheiro, vá para debaixo do pé de café, não sei. O importante é que você converse com Deus sobre sua vida espiritual, sobre seu coração. Amanhã também, estava me esquecendo aqui, amanhã tem live no Facebook, no Instagram, nas minhas redes sociais pessoais, e eu espero você lá, tá bom? Deus abençoe, forte abraço a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos ter ainda mais uma oração? Pai querido, obrigado, porque tudo que o Senhor nos ensinou hoje foi para o nosso bem. Eu acredito, meu Deus, que o Teu propósito com essa palavra na nossa vida é eliminar da nossa existência tudo aquilo que está nos fazendo mal, para que possamos receber, ó Deus, o bem do Senhor na nossa existência. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nos abençoe e nos ajude a caminhar sempre conforme os Teus decretos, conforme a Tua vontade. Perdoa, Deus, o nosso pecado. Continua, Deus, tratando a nossa alma com o Teu Espírito durante esse dia, para que possamos, ó Deus, de fato aproveitar essa instrução tão maravilhosa que recebemos nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus te abençoe.